Do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. Hoje, dia 3 de março do ano de 2021. Aqui estamos nós mais uma vez para fazer a leitura da Santa Palavra. A você que tem nos acompanhado sempre, seja bem-vinda mais uma vez. Se é a sua primeira vez no canal, se trata de um projeto de leitura bíblica, onde nós vamos ler toda a Bíblia durante todo o ano de 2021. Já estamos aqui já um pouco adiantados para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele tem nos capacitado. Nós vamos ler o Antigo Testamento uma vez durante o ano inteiro e o Novo Testamento 2 vezes. Sempre eu descrevo lá na descrição aí do vídeo o material para leitura, para te auxiliar. Na descrição do vídeo basta você clicar e realizar o download do plano de leitura. Amém? Hoje nós estamos aí fazendo a leitura já do livro de Levítico, os capítulos 8 e 9, e Lucas, capítulo 6, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você ainda não segue o canal, você tem a oportunidade muito legal agora de seguir o canal, clicar no sininho para receber as sinalizações dos novos vídeos, dar o like, a curtida que é muito especial, muito importante e ajuda muito o canal. E compartilhar, lógico, a palavra de Deus, que é o mais importante aqui. Compartilhar o amor de Jesus Cristo, compartilhar essa oportunidade de lermos a palavra junto em comunhão, tem sido de grande bênção. Vamos fazer então uma oração para que o Senhor abençoe a nossa leitura de hoje, amém? Senhor Deus, meu Pai, querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos em mais um dia de ler a Tua Santa Palavra. Obrigado pelo lâmpada para os meus pés, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Tantos irmãos que estão lendo junto conosco, como aqueles que haverão de ser acrescentados. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo lâmpada para os meus pés. Obrigado pela nossa família, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso trabalho. E obrigado, Deus, pela maravilhosa graça da salvação. Obrigado, meu Pai. Nos oriente, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dê o discernimento para entender a Tua palavra. Amém e amém. Amém, meu amado. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia, a sua espada em nome de Jesus e vamos fazer mais uma viagem pelos textos sagrados das Santas Escrituras. Abre lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico. Vamos lá. Amém, vamos lá então, Levítico 8, verso 1, vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. Verso 11. 7 vezes ele aspergiu do óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, pôs isso com o dedo sobre os chifres do altar ao redor e o purificou o altar.
Depois, derramou o resto do sangue na base de altar e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas queimou o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento fora do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar ao redor. Cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Verso 21. Porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar ao redor. Pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura e a coxa direita, também do cesto dos pães sem fermento que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um pãozinho achatado, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moveu para a oferta movida diante do Senhor. Depois Moisés o tomou das mãos deles e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as vestes dele, bem como os filhos de Arão e as vestes deles. Verso 31. Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro e a comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da consagração de vocês, porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e de noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Aqui nós finalizamos o capítulo 8 do livro de Levítico e vamos agora lá para o capítulo 9, verso 1. Vamos que vamos. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois você dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a consagração se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão se aproximou do altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado que estava oferecendo por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a membrana do fígado da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Verso 11. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial.
Depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com o primeiro. Também apresentou o holocausto e ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois Arão matou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as entranhas, os rins e a membrana do fígado. E puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Verso 21. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Amém, aleluia. Amém, meus amados, aqui nós finalizamos a leitura do Antigo Testamento, os capítulos 8 e 9 de Levítico, e vamos agora lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ler o livro de Lucas, conforme estamos aí dando continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, verso 1. Vamos que vamos. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. Ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação.
Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a outro o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, Senhor. Glória a Deus. Toda honra e glória seja ao Senhor. Meus amados, que boas palavras, que boas notícias Jesus traz a todos nós, porque Ele nos diz que bem-aventurados aqueles aos quais se acharem odiados, expulsos da companhia das pessoas, forem insultados e rejeitados por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que tiverem o seu nome como indigno por causa de Jesus Cristo. Ele diz, alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Meus amados, ou seja, voltamos à mesma situação da qual nós estamos falando aqui ao final do versículo, a base, a profundidade, como que eu vou expressar essa palavra de uma maneira que fique bem instruída, a boa construção, é a questão da solidez da base. Tudo depende dessa base. Tudo que eu for fazer na frente ou agora depende daquela base lá de trás, depende de onde realmente eu estou, para onde eu estou olhando, onde eu estou baseado de fato. Se eu olhar para a minha vida hoje, se você olhar para a sua vida, para as suas atitudes, as palavras que saem da sua boca, o tipo de tratamento para com as pessoas, a maneira como você trata o seu esposo, o seu marido, os seus filhos, a maneira como você se porta no seu serviço, no seu emprego, a maneira como você se porta no meio das pessoas, o testemunho que você dá a respeito do seu modo de agir e de falar, a maneira como você age não só dentro da igreja, mas como fora dela, o trabalho que você executa no reino, os seus frutos,
tudo isso é reflexo da sua base. Tudo isso é reflexo da onde, qual o chão, qual é exatamente o solo no qual nós estamos plantados e construídos. Porque se for Jesus Cristo, meu irmão, não tem como árvore má dar bons frutos ou árvore boa dar maus frutos. Se for a base, uma planta, uma árvore plantada, construída em Jesus Cristo, que é a base, que é a rocha, vão dar bons frutos. Mas se eu olho para a minha vida e vejo que eu não tenho bons frutos, eu não mudo a vida de ninguém, ninguém olha para mim e não acha nada de admirável, nada de bom, nenhum reflexo de Cristo, nenhum fruto bom. Eu não ganhei nenhuma pessoa para Jesus faz tempo, não prego para ninguém faz muito tempo, eu não li a palavra de Deus faz muito tempo. Então, assim, qual é o tipo de base no qual eu estou construído e fundamentado? Quais são os alicerces da minha fé? Será que eu sou aquele galho que será cortado e jogado no fogo? Ou serei aquele galho que está enxertado na videira verdadeira, que dá frutos, né? E muitos frutos? Que possamos estar baseados, plantados em Jesus. Mas porém, se não estivermos, olharmos para a nossa vida e ver que não estamos plantados nele, arraizados nele, se não estamos construídos na rocha, ainda é tempo. O Senhor Jesus tem misericórdia, é um Deus perdoador, é um Deus de misericórdia, é um Deus que restaura, que cura. Então é tempo de eu mudar minha vida agora, amanhã, hoje. É tempo de eu frutificar, é tempo de eu pregar o Evangelho, é tempo de eu mudar de vida e convergir no meu caminho, em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui no Lâmpada para os meus pés, pregando, ministrando a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra junto com os meus irmãos. Oh Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade a cada minuto, a cada segundo de mudar de vida, de ter transformação, de se arrepender, de converter dos maus caminhos, de ser santo e separado desse mundo tão perverso e de termos as nossas bases construídas através da Tua Santa Palavra, através do reflexo de tudo aquilo que o Seu Filho fez. Jesus veio, mostrou o caráter do Senhor a nós, mostrou a Tua face, o Seu modo de pensar e de viver, e disse: sejam imitadores. Paulo disse: sejam imitadores de Cristo como eu fui. E agora nós temos uma chance a cada minuto, a cada segundo, de imitar ao Senhor, de ser como o Senhor, ó Pai, de não ser como o mundo. Então, Senhor, nos perdoa, nos refaça, nos transforma, nos converte, nos liberta, nos cura. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa os meus irmãos, os capacite a ser cada dia mais como o Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Abençoa esse projeto Lâmpada para os meus pés, ó Pai. Toca os corações, traz libertação, traz cura, traz amor. A Tua Palavra, amor ao Teu reino, amor ao reino de Deus, amor pelas vidas, pelas almas, pela obra, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, amém. Amém, meus amados, aqui nós nos despedimos mais um dia de mais um Lâmpada para os meus pés. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida de vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Se você não segue o canal, vai lá e segue o canal, clica no sininho para ser sinalizado, compartilha o material em nome de Jesus para que outras vidas tenham a oportunidade que nós temos, tenham acesso à palavra de Deus, tenham acesso à vida, que é essa vida em abundância, essa esperança inacabável. Meu irmão, que Deus te abençoe, e se Deus quiser estaremos aqui para mais um Lâmpada para os meus pés, em nome de Jesus, no dia de amanhã, tá bom? Então deixa aqui um grande abraço, que as bênçãos do Senhor estejam com você. Tchau, tchau. Até a próxima.